Olá, meus queridos irmãos, um bom dia a todos, que o Senhor abençoe as vossas vidas. Mais um vídeo para o nosso canal aqui, o Kias Magal, falando com todos. E hoje eu queria trazer algumas informações, né? Nós estamos aí num dia importante, muitas coisas ocorrendo no mundo, e eu queria mostrar para vocês um passo que foi dado no cumprimento de uma profecia. As Escrituras Sagradas relatam para nós, tá bom? Que antes, né, do dia do Senhor, nós iríamos ver, como no livro de Apocalipse, alguns eventos, alguns acontecimentos. Então eu acredito que nós já estamos vivendo aí o princípio das dores de parto do qual o Messias Jesus tinha avisado, e agora nós estamos vendo cada dia mais passos sendo dados. Muitas pessoas têm perdido foco, está perdendo tempo com essas distrações que acontecem, distração nos Estados Unidos, distração no Brasil, distração no mundo inteiro, e você sendo distraído com um monte de coisa porque você não consegue olhar para aquilo que realmente importa. A humanidade está entretida. E uma coisa que diz, procure, né, estude o que significa entretenimento. Por que sempre existiu entretenimento? Isso foi forte durante a Grécia, mas principalmente durante o Império Romano. O entretenimento, os jogos nos estádios, os jogos de computadores, agora esses stand-up comedies, né, pessoas fazendo piadas e um monte de coisa, programas de televisão e filmes e séries, é tudo entretenimento. Mas a palavra entretenimento, ela significa que é manter alguém abaixo da ilusão. Bom, eu mantenho uma pessoa constantemente abaixo da ilusão. Ela fica encantada, ela está sob um efeito de como se estivesse entorpecendo aquela pessoa para ela não perder, para ela não atrapalhar planos maiores e não se envolver em coisas que realmente importam. Eu entreto ela com uma ilusão e mantenho ela aprisionada naquela naquele mundo encantado, tá bom? E é isso que está acontecendo no mundo, tá bom? Todo mundo entretido e encantado com uma coisa que nem é isso tudo, tá bom? E enquanto você tira os olhos do que realmente importa. Saiu uma informação num site árabe, o Silvanic, né? Tá em inglês Silvanic, mas é um site árabe e aconteceu um evento em Israel, tá bom? No Monte do Templo. Organismos religiosos alertam um levantamento abrangente das praças da mesquita de Al-Aqsa. Na manhã de quarta-feira, os topógrafos israelenses examinaram e fotografaram os pátios da mesquita Santa Al-Aqsa. As equipes de Al-Aqsa, acompanhadas por membros das forças ocupantes, invadiram Bab al-Mughra, cujas chaves foram controladas desde a ocupação de Jerusalém, e então começaram a inspecionar, fotografar todas as suas praças, através de várias equipes implantadas em vários pontos de Al-Aqsa. O Conselho da Waqf, que é a polícia da Jordânia, que é quem controla a mesquita e o monte de templo, hoje Israel dominou Jerusalém. Porém, existe um pacto internacional, um pacto entre Israel e com o mundo árabe, onde quem inspeciona e a polícia que cuida do monte do templo, que é onde está a mesquita, o Domo da Rocha e a mesquita de Al-Aqsa, que é sagrado para o Islã, quem controla essa região e faz o policiamento é a polícia Waqf, que é da Jordânia. O Conselho de Waqf disse em um comunicado que a polícia de ocupação permitiu um grupo não identificado que afirmava ser uma equipe de uma empresa estatal estrangeira, com o objetivo de realizar uma pesquisa em 3D, fotografar as praças da mesquita da Santa Al-Aqsa, e eles tinham um conjunto de ferramentas avançadas de pesquisa e fotografia. O Conselho alertou para as intenções deliberadas da ocupação contra a mesquita, que foi captada por grupos extremistas para colocar o título desta violação, descaradamente declarando que este projeto de engenharia é apenas a primeira construção da chamada estrutura. Por sua vez, a Autoridade Islâmica Suprema disse em um comunicado: o levantamento abrangente das praças de Al-Aqsa é uma violação de Al-Aqsa. É uma violação de sua santidade e a imposição de soberania sobre ela. E é um prelúdio para a implementação de planos terríveis destinados a apreender partes de seus pátios. A autoridade islâmica responsabilizava as autoridades de ocupação por qualquer dano à mesquita.
A autoridade islâmica disse que a mesquita de Al-Aqsa é tudo o que o muro, a mesquita da frente, a cúpula da rocha, a capela de Marwani, a capela do Portão da Misericórdia, a capela Burak, a muralha de Al-Burak, a muralha de Al-Wawin, os corredores e terraços, os corredores e paredes, as portas externas e outras instalações. Foi tudo isso, os topógrafos que foram com essa empresa junto à polícia israelense, tiraram fotos, mapearam o terreno, tiraram fotografias de todos os pontos, tinha várias equipes tirando fotos. Irmãos, você só faz isso e mediram, tá bom? Aí eu tô com uma outra aberta, que tá aí no The Institute of Temple, né? O canal, o site do Instituto do Templo de Jerusalém. Foi feito mensurações, né? Mensurar é medir. Foi feito as medições lá no Monte do Templo, onde está a mesquita de Al-Aqsa. Tá bom? Esta mesquita de Al-Aqsa é onde o Islã diz que foi onde Maomé ascendeu aos céus. Né? Já existe vertentes, até mesmo dentro do Islã na Arábia Saudita, que diz que não é verdade, que Maomé nunca esteve em Jerusalém. Então, mas hoje há um consenso e é mais aceito que ele esteve em Jerusalém. Todavia, Jerusalém ele é o lugar mais sagrado para os judeus, para o judaísmo, bom? E também é para os cristãos. E quando você vai fazer tudo isso no local, significa que você está mapeando o lugar, né? Os topógrafos vão lá, mede o terreno, tira foto de todos os pontos, fotos em 3D, mede o tamanho. Isso é sinal de que eles vão fazer uma construção ali. Alguma coisa vai ser modificada no lugar. Não existe outra explicação a não ser que vai haver uma construção. Só que há tempos, né, e a gente não ouve falar sobre essas medições no Monte do Templo. Isso é um escândalo. Porém, Apocalipse capítulo 11 está escrito assim: E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara. E chegou o anjo e disse: Levanta-te e mede o templo de Deus, e o altar, e os que nele adoram. E deixa o átrio que está fora do templo e não o meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses, equivalente a 3 anos e meio, que é o tempo da tribulação. E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias vestidas de saco. 1260 dias é igual a 42 meses. Então as duas testemunhas elas virão e estarão atuando do mesmo jeito que Jesus, quando estava aqui, ele atuava. Ele iria para o pátio do templo. Tá? Jesus não entrava dentro do templo, ele não é sacerdote, ele não era sacerdote quando ele estava aqui. Então ele ficava lá nas escadarias, ele nos portões, no pátio, e ele ensinava as pessoas ali no templo. E eu acredito, as escrituras aqui têm falado, né, que esta parte é onde estarão as testemunhas ensinando as pessoas e apregoando o seu testemunho. Quando você dá testemunha porque você viu algo e vai testemunhar acerca do que você viu e ouviu. E essas são as duas oliveiras que está lá em Zacarias capítulo 4. Elas são as duas oliveiras que assistem diante do Senhor de toda a terra, diante de Jesus, de Yeshua. Eles ouvem Ele, aprendem com Ele, estão sendo preparados e vão vir de novo para ajudar as pessoas que temem o Senhor neste tempo de grande tribulação. Vão testemunhar de tudo que viram e ouviram. Serão mortas pela besta, mas vão ressuscitar. Então, mas antes deles virem, vai ser medido. Um anjo vai medir o lugar. Um anjo, a palavra anjo significa mensageiro. Bom, então um mensageiro vai medir o Jerusalém, o lugar sagrado, e especificamente é o Monte do Templo, não é toda a cidade de Jerusalém. O específico é o Monte do Templo, onde ficava o Templo de Salomão, e isso já está acontecendo, medições. É sinal de que obras vão começar a acontecer. Existem alguns empecilhos. Tá? Os palestinos é muito fácil de Israel calar e sossegar. É irritante, pode atrapalhar de alguma forma, mas hoje existem nações que são muito contra isso. Mas no último vídeo que eu postei para vocês do iPad Goat 3, que é uma contra-propaganda, tá? Naquele vídeo do iPad Goat 3, mostra, é uma contra-propaganda, é como se eles estivessem indo contra o iPad Goat 2, indo contra a nova ordem mundial que vem do Ocidente,
que é o que estão tentando implantar a partir dos Estados Unidos para todo o restante. E ali neste vídeo 3 você vê que quem triunfa é o Islã, tá bom? Só que neste mesmo aí, esta vertente do Islã que procede da Turquia, do Califado Otomano, tá? Do islamismo sunita, você vê que o templo está erguido em Jerusalém. Porém Israel não é mais o Estado judeu. Você vê que a bandeira é transformada e dentro está a estrela de Davi, só que dentro da estrela está escrito Allah em árabe, como está no Corão. E eles acreditam, sabe? Vertentes do Islã acreditam sim que o templo judaico, que para eles não será, não é judaico, é o templo de Deus e é para todos, né, para todos os que aceitam Deus e o seu mensageiro, e este templo tem que ser reerguido quando o seu imã, né, o grande líder, o mensageiro, estiver aqui. Quando você vê naquele mesmo vídeo a arca sendo aberta, né, eles têm a arca, e aquele jovem que é trazido pela águia Hudhud, aquela águia no islamismo ela tem uma importância porque Deus no princípio, segundo o islamismo, né, ela iria trazer mensagens, é o pássaro que traz mensagens de Deus lá dos céus para os homens na terra. Porém ninguém entende, ninguém é capaz de entender e compreender a fala dos pássaros, dos animais. Então ela traz um mensageiro por essa árvore, por essa águia, o Hudhud. Ele vem como se fosse uma cegonha, né? Mas ele não é uma cegonha, ele traz a criança dentro de um cesto, ela cresce e depois você vê ela liderando as pessoas em adoração a Allah dentro do templo na Turquia que era cristão, que é a Hagia Sofia, e que o Erdogan transformou numa mesquita hoje. Lembra, ano passado ele transformou o Museu Cristão de Hagia Sofia na Turquia, agora é uma mesquita. E você vê até os dois círculos lá em cima, escrito Allah, e no outro Mohammed. Então, e dentro dessa mesquita eles ensinam que lá está a Arca da Aliança que foi dada para Moisés no deserto, foi criada pelo povo de Israel no deserto. E dentro, quando você abre, está a vara de Arão e a Torá que eles dizem original. Está escrito em hebraico Mohammed Shaliyahu, né, Shaliyahu, mas outras palavras lá, Elohim, significa, está significando, né, eu acredito que não é um hebraico moderno, é um hebraico antigo, e está Mohammed com Het Shaliyahu, então significa, escrito ali em hebraico, Maomé é o mensageiro de Deus, como se na Torá que Moisés recebeu estivesse escrito isso. E eles vão trazer isso, apresentar isso para a humanidade. E este mesmo depois aparece vestido com uma roupa verde intergaláctica e com um arco na mão. Sempre o arco, lembre? Porque o rei, aquele que mostra em Apocalipse 6, né, o primeiro selo, vem um ser que vai ser coroado e ele tem o arco. Então é uma propaganda que ele vai destruir esse sistema aqui do Ocidente. Tá bom? Ele inclusive ele sai de dentro do templo. Eu vou fazer uma análise mais detalhada depois, tem que preparar tudo isso. E ele sai dentro, em cima de uma nave, inclusive, corroborando com aquilo que Daniel, o profeta Daniel, fala, e o próprio Jesus fala, lá no capítulo 24 de Mateus, o que Jesus fala? Quando vocês verem, olha só, nas asas da abominação virá o desolador. Lembre-se disso, nas asas da abominação. E ele vem em cima de uma nave com asas, e ele sai de dentro do templo em cima de uma nave. Então, aquilo não importa, ninguém pode estar dentro do templo, a não ser o Senhor que entra lá dentro e os sacerdotes, só que este homem vai profanar o templo. Bom, então nós estamos vendo isso desenrolar, e eles estão dando uma mensagem para a humanidade, naquele iPad Go 3. Eu vou deixar o link da matéria que eu li para vocês e o link do vídeo. Assistam e comecem a olhar desta forma. Quando ele vai apresentar esses termos lá, está escrito atrás dele em inglês, né? This is original Torah, né? Esta é a Torá original, e ele apresenta. Ele fala inclusive do evangelho de Barnabé, que é um evangelho bem herético, tá bom? E ele vai apresentar isso. Ele vai falar que a verdadeira, o que estava escrito, os versos que estavam no Corão é o que está também nessa Torá original lá no passado. Quando na verdade o Corão pegou e, né, o Islã tomou tudo, ele simplesmente abraçou tudo que é do judaísmo e mudou algumas coisinhas, tá bom? E criou essa religião deles aí.
Bom, a gente está começando a perceber algumas coisas acontecendo no mundo e a gente não pode desviar o foco, tá bom? O Senhor vai fazer cumprir sua palavra e a gente precisa estar atento a isso. Eu queria trazer esse estudo, essa mensagem, essa notícia para vocês, porque é muito importante. Eu vou deixar os links, leiam, abram, e vai ser extremamente importante vocês estarem atentos a isso, tá bom? E meditem no texto de Apocalipse 11, estudem nas Escrituras mais textos que são referência a este. Que o Senhor abençoe a tua vida. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem todos na paz, na shalom do Senhor.